Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o estudo analítico das lentes esféricas. A gente vai falar sobre a equação dos pontos conjugados de Gauss e falaremos também do aumento linear das imagens conjugadas pelas lentes esféricas, ok? Então, sem muita enrolação, vamos lá para o quadro, porque nossa aula está só começando. Bom, começar então o estudo analítico das lentes com o referencial de Gauss, que é esse que está na tela de vocês, tá? Ele é muito parecido com aquele que a gente utilizou nos espelhos, com uma diferença, né, com relação ao fenômeno óptico que a gente está observando. Então eu tenho uma lente, eu tenho uma refração, portanto as imagens reais elas vão estar do outro lado da lente, ou seja, a luz incide da esquerda para a direita, a imagem real é formada à direita da lente. Então as virtuais estão à esquerda. Isso é fundamental que vocês percebam essa diferença com relação às lentes. Isso fazendo uma analogia entre lente e espelho, ok? Do meu lado esquerdo, então, nós temos as lentes convergentes, borda fina, e aqui as lentes divergentes de borda grossa, ok? Não importa se ela seja convergente ou divergente, a gente vai usar o mesmo referencial, ok? Nesse referencial a gente pode perceber que se a imagem ela é real, o P' é um número positivo, então olha aqui o lado positivo da nossa lente, tá? E na imagem virtual, portanto, ele vai ser um número negativo. Então P' na imagem real positivo, P' na imagem virtual negativo. Da mesma forma o I, a imagem direita o I é positivo, na imagem invertida o I é negativo, ok? Bom, isso não muda, isso em relação ao espelho é a mesma coisa. Aqui as nossas duas equações principais, a equação dos pontos conjugados, 1 sobre F, 1 sobre P, 1 sobre P'. F lembra distância focal, P, posição do objeto, P', posição da imagem. Aqui o aumento linear transversal, o I, a altura da imagem, o O, a altura do objeto, ok? Nosso quadro completo de imagens conjugadas por lentes, então eu tenho aqui desde a imagem real invertida menor, igual e maior, até a virtual direita maior para o caso das convergentes e menor para os casos das divergentes, ok? Nosso P' para a imagem real, P' positivo, imagem invertida, o I negativo, tá? Então eu tenho sempre essa contraposição, se ela é real, ela é invertida. Então eu tenho a abscissa, um número negativo, e a ordenada, ou melhor, a abscissa, um número positivo, a ordenada, um número negativo. E aqui inverte, né? Na virtual, o P' é negativo, o I é positivo, ok? Sempre trocado da mesma forma como a gente tinha lá anteriormente em espelhos. Aqui a distância focal para convergente ela é positiva, para divergente ela é negativa, ok? Esse quadro ele resume bem o estudo do referencial de Gauss com relação aos sinais das abscissas e das ordenadas. Bom, vergência V de uma lente, ok? O que é vergência? Provavelmente muitos de vocês já devem ter ido ao oftalmologista, ao médico, né? E você volta com uma receitinha e as pessoas às vezes perguntam assim, quantos graus você usa? Então, quando a gente está falando desse grau da lente, nada mais, nada menos do que nós estamos nos referindo à vergência ou convergência dessa lente. Tá? Isso tem a ver com a distância focal da lente e a gente vai definir essa vergência como sendo 1 dividido por essa distância focal. Simples assim, ok? Só com cuidado que isso que a gente chama de grau, na verdade, são dioptrias, né? Então a medida da vergência é dada em dioptrias, é uma unidade do SI. Então muito cuidado porque toda vez que eu falo de divergência eu tenho que padronizar a unidade da distância focal. Ou seja, eu preciso que a distância focal seja dada em metros, se não tiver eu vou ter que transformar. Essa é um dos cuidados que eu tenho que ter quando eu falo de divergência de uma lente. Bom, aqui um exemplo, né? Com uma lente de aumento, portanto uma lente convergente, um estudante conseguiu acender um fósforo que estava a 10 centímetros da lente. Então vamos lembrar da aula anterior, quando a gente falou que se uma lente é convergente, ela é convergente porque os raios de luz que chegam paralelos ao eixo principal, eles vão refratar e passar todos pelo foco principal dessa lente. Então se eu estou colocando fósforo
para acender a 10 centímetros da lente, é porque 10 centímetros representa a distância focal dessa lente. Portanto, ele quer saber qual que é a distância focal e a vergência. Bom, a distância focal é 10 centímetros. E a vergência? V é igual a 1 sobre F. Só que o F tem que estar em metros. Então eu vou fazer assim, ó. V igual a 1 sobre 0,1. Transformei 10 centímetros para metro. Eu posso usar uma outra anotação. V é igual a 100. E aí se eu usar 100, eu posso usar embaixo em centímetros. Não tem problema. Qualquer um dos dois resultados vai dar certo. E você escolhe um ou outro. Cuidado para não ficar pulando de um para o outro, porque você vai acabar confundindo. Então, ou trabalha 1 sobre F com F em metros, ou faça V igual a 100 sobre F, aí sim eu posso usar o F em centímetros. De uma forma ou de outra, isso aqui vai dar 10. Só que presta atenção, eu estou falando de dioptria. Dioptria identifica o tipo de lente também, o comportamento óptico da lente também. Então eu tenho que colocar aqui o sinal dessa lente. É uma lente convergente, então eu vou colocar o sinal dela, é uma lente positiva. Portanto, essa vergência dessa minha lente de aumento, ela é mais 10 di, ou seja, é uma lente convergente de 10 dioptrias, ok? Nunca se esqueça de colocar o sinal, independente da lente ser positiva. Normalmente, em números positivos, a gente não coloca sinal. Na vergência, o uso do sinal ele é imperativo, ele é obrigatório, senão eu não consigo identificar a lente, perdão. Bom, nosso exemplo número 2, agora eu entro lá na questão dos problemas que eu vou utilizar Gauss e o aumento linear transversal. Então vamos lá. Com uma lente delgada projeta-se. Projetar é uma característica de imagem real, ok? Então essa imagem ela é real, portanto essa lente é uma lente convergente, porque só lente convergente conjuga imagens reais, ok? Então, com uma lente delgada, projeta-se numa tela situada a 100 centímetros, ok? A tela é o anteparo, então 100 centímetros é o meu pelinha, é onde a imagem vai ser conjugada. Bom, com uma lente delgada, projeta-se numa tela situada a 100 centímetros da lente a imagem real de uma vela de 5 centímetros de altura. Então, ou seja, isso aqui é o meu objeto. E essa vela, ela tem 5 centímetros de altura e é colocada a 10 centímetros da lente. Então isso aqui é o meu P, é a posição do objeto. A vela é o objeto que está sendo projetado. Determine o tipo de lente e sua distância focal. Bom, já disse que essa lente é uma lente convergente. Qual que é a distância focal dessa lente convergente? 1 sobre F, distância focal, igual 1 sobre P, posição do objeto, 1 sobre P', posição da imagem. 1 sobre F é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 100. Essa imagem é uma imagem real, portanto esse P' ele é positivo. Lembra que eu falei, aqui a gente não vai se preocupar muito com o mínimo múltiplo comum. Divide o maior pelo menor, 100 por 10 dá 10, então o maior é o mínimo múltiplo comum. Então 100 é mínimo múltiplo comum entre 10 e 100. 100 dividido por 10 dá 10, 100 dividido por 100 dá 1. Portanto, a distância focal dessa lente vai ser F igual a 100 sobre 11 centímetros, ok? Eu posso deixar assim ou eu posso utilizar uma calculadora e melhorar esse resultado. Vou deixar assim porque eu no momento estou sem calculadora, mas vocês podem melhorar esse resultado se quiser. Letra B, o aumento linear transversal da imagem. Então, na letra B, eu vou calcular o A. Lembra que o A é igual a I sobre O, mas também é igual a menos P' sobre P. Então, eu vou escolher um dos dois aqui. Neste caso, eu vou fazer P' sobre P. Então, o A vai ser menos 100 sobre 10, ok? Portanto, o A é menos 10. O que significa isso? Significa que essa imagem da vela ela é 10 vezes maior do que o tamanho da vela. Por que negativo? Porque a imagem ela é invertida, ok? Se ela é invertida, tanto o I quanto o A tem sinal
negativo. Letra C, o tamanho da imagem. Então eu posso fazer o A agora igual a I sobre O. Eu posso pegar a primeira parte da equação aqui e fazer menos 10 é igual a I sobre o O. O O está aqui, é 5 centímetros. Portanto, essa imagem ela aumentou 10 vezes, então ela era 5 centímetros, agora ela é 50 centímetros de altura. Tá? De novo, o negativo indica que essa imagem ela é uma imagem invertida. Nosso próximo problema é um problema que envolve uma lente divergente. Então, toda vez que eu tiver uma lente divergente, eu tenho que ligar o sinal de alerta. Por quê? Primeiro, porque a distância focal da lente divergente é um número negativo. Segundo, porque a lente divergente conjuga sempre uma imagem virtual, direita e menor. Ou seja, é uma imagem virtual, então eu tenho que ficar de olho porque o P' também é um número negativo. Ok? Então vamos lá. Um objeto real de 6 centímetros de altura é colocado perpendicularmente ao eixo principal de uma lente divergente de distância focal de módulo igual a 150. O problema nunca vai te dar o sinal referente aos dados que ele propõe. Então eu sempre vou ter que pegar e fazer análise de sinal e colocar o sinal se for necessário, ok? Então aqui eu tenho, por exemplo, a distância focal ela é em módulo 150 centímetros, mas como essa lente é divergente, esse foco é virtual, então é menos 150, ok? Estando o objeto a 300 centímetros do centro óptico, então a posição do objeto é 300 centímetros, ok? Então ele quer o aumento linear transversal, a posição e o tamanho da imagem. Vou começar fazendo a posição da imagem. Então, vou começar pela letra B. Então, eu vou fazer 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembrando que esse P' eu já sei que vai dar negativo, porque essa imagem ela é virtual. Tá? Então, eu vou fazer aqui ó, menos 1 sobre 150, porque ela é divergente, igual a 1 sobre 300 mais 1 sobre P'. Passo 300 para lá para não fazer conta para mais. Menos 1 sobre 150, menos 1 sobre 300. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum somente da parte necessária, somente desse lado esquerdo da equação. Então eu vou fazer aqui, ó, o mínimo é 300, lembra, divide o maior pelo menor. 300 por 150 dá 2. Então 300 é mínimo múltiplo comum entre 300 e 150, tá? Então, eu vou fazer 300 dividido por 150 dá 2. 300 dividido por 300 dá 1. Então, o meu P' vai ser igual a quanto? Eu tenho menos 3 sobre 300 igual a 1 sobre P'. Multiplica em cruz, eu vou ter que P' vai ser igual a menos 300 sobre 3, que é igual a menos 100 centímetros, ok? Então, determinei a posição dessa imagem, ok? Vou determinar agora o aumento linear transversal. O A é igual a menos P' sobre P. Bom, eu disse para vocês que essa imagem é uma imagem virtual e direita, ok? Então, não só o P' é um número negativo, como o I é positivo. Trocou. É o contrário do que a gente viu no problema anterior. Então, o nosso A aqui vai ser quanto? Ó, menos 100, ok? Tá? Porque o P' é menos 100, dividido pelo P. O P aqui é 300, ó. Certo? Portanto, o A é 1/3. Como é que eu leio esse número? Esse número me diz que a imagem é 3 vezes menor do que o objeto. Certo? Então, aqui eu já consigo determinar o I. I sobre O é igual ao meu A. Então, o I sobre 6 é igual a 1/3. O I é igual a 6 dividido por 3, que é igual a 2 centímetros, ok? Bom, vamos ver se eu resolvi todo o nosso problema. Ele quer o aumento linear transversal. Tá aqui, ó. 1/3 ou 3 vezes menor, tá? Posição da imagem menos 100 centímetros. Tamanho da imagem, 2
centímetros, ok? Muita cautela quando a nossa lente é uma lente divergente, ok? Muito cuidado. Bom, pessoal, essa então foi nossa videoaula sobre o estudo analítico das lentes esféricas. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Um abraço.